Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo, honras e glórias e méritos sejam sempre dados ao precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, seja bem-vindo aqui no canal do pastor Abimael Prudente Júnior. Você é meu convidado especial, você sempre será querido, amado, e eu estarei com certeza num compromisso de sempre orar por você que é inscrito aqui no meu canal. Você que tem essa alegria de somar, de compartilhar, você que tem essa alegria de estar como membro do nosso canal. Deus seja louvado pela sua vida e com certeza aqui eu estou diante de Deus para dizer que eu não esqueço nas minhas humildes orações de orar por você que com alegria soma neste canal, tá bom? Gente, você que está aqui comigo hoje vai ficar maravilhado porque nós temos uma temática, com certeza, que é uma temática, vamos dizer assim, picante, né? Uma temática que vai deixar nós um pouco apreensivo, porém teremos sim, embasado a palavra do Senhor, teremos respostas que vão elucidar, vão esclarecer para nós o que nós queremos tratar neste vídeo. E você que está pela primeira vez, entrou aqui para assistir este vídeo, já quero convidar você para continuar, né, conosco aqui, para você poder estar conosco e se inscrever, tá? Se inscreva no meu canal, compartilhe aqui, tá vendo aqui embaixo? Aqui embaixo tem inscrever, então você vai lá e inscreve no canal, acione o sino para receber as notificações, tá bom? E deixa um like. Toda vez que você assiste e deixa um like, o YouTube entende que esse vídeo está sendo bom e está sendo proveitoso, tá bom? Tem tanta gente perdendo tempo para assistir tanta coisa aí no YouTube, né? E eu quero convidar você para crescer na graça e no conhecimento. Vamos juntos? Vamos juntos aqui nessa jornada deste vídeo? O nosso tema é este: não existe na Bíblia Trindade, a palavra Trindade. Não existe na Bíblia a palavra Trindade. Trindade não existe na Bíblia. Amigos, irmãos, companheiros, todos vocês, eu quero já de um texto já dar início à nossa conversa sobre a Trindade. Na verdade, algumas pessoas me procuraram e disseram: pastor, faz um vídeo sobre a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e tal. E conversando comigo, eu achei que nós deveríamos deixar este vídeo gravado aqui, tá bom? Para o nosso elevo espiritual. Que o Senhor cresça, né? E nós cada dia mais sejamos servos para servi-lo enquanto temos vida, fazer o nosso melhor a obra do Senhor. Deus seja louvado. Vamos partir do texto de Efésios, capítulo de número 4, né? O apóstolo Paulo, a igreja aos Efésios, a igreja de Efésios, capítulo 4, ele deixa ali bem prático essa questão, tá? E eu quero já chamar você para o verso de número 5. Vamos partir daqui. Um só Senhor, né? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus Pai de todos, o qual é sobre todos e para todos e em todos. Tá? Então, de forma isolada, as pessoas usam esse texto para definir que Deus é um só e que não existe mais do que um só Deus. Sendo assim, descrendo, desacreditando e desformando toda a formação e construção exegética acerca da Trindade, que não existe na Bíblia, da Trindade, que fala acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa doutrina é chamada a doutrina dos unitaristas ou
os unicistas, que eles alegam, teoricamente, né, principalmente os judeus pensam assim, né? Os judeus pensam assim, que não existe outro Deus e que não existe outra divindade, que esse negócio de trindade não existe porque é um só Deus. Nós que cremos no trinitarianismo, ou somos trinitários, nós acreditamos tão somente ao oposto dos antitrinitaristas, que são aqueles que não acreditam na trindade, no seu sentido de três pessoas. Nós não deixamos de crer como trinitaristas no sentido de que Deus é um só. Nós não somos contra esta questão. Apenas não isolamos os versículos. Nós entendemos, principalmente porque somos dispensacionalistas, né? Pentecostais, dispensacionalistas, nós cremos sim no ministério de Deus Pai no Antigo Testamento. E nem por isso nós não iríamos ver, né, toda a divindade trabalhando nesse tempo de Deus no Antigo Testamento. Né? Temos Cristo trabalhando em seu tempo e temos o Espírito Santo que está nessa última dispensação conosco, né? E com certeza cremos no dispensacionalismo e fica bem mais prático, né? Inclusive eu devo ter um vídeo aqui sobre dispensação e fica mais fácil para a gente acompanhar essa questão de Deus trabalhando no Antigo Testamento para formar uma nação, né? Criando todas as coisas, e Cristo vindo, né? Sendo gerado, né? Cristo não é criado, Cristo é gerado pelo Espírito, tá? E trabalhando em prol do seu sacrifício em favor dos homens condenados, da humanidade condenada, trazendo aí a dispensação da graça por meio do Espírito Santo, que é o Consolador, que ficou com a igreja e está com a igreja. Então é bem prático isso. Mas os unicistas, né, os unitaristas, eles não aceitam Deus sendo... como que eu poderia aqui trabalhar isso para você? Sendo três pessoas distintas. Tá? Então eu quero já partir com você, é claro que eu tenho vários textos aqui, vamos ver se dá tempo, mas eu quero partir com você dessa questão etimológica da palavra trindade, que não existe na Bíblia, é claro. Mas nem por isso nós não podemos crer nesta trindade, nesta triunidade. É claro que, por mais que não exista na Bíblia, há provas de versículos suficientes para que nós creiamos na trindade de pessoas e não trindade de Deus. Não existe trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ainda que nós podemos aqui mostrar que Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus, existem versículos para isso, né? E que o Pai é Deus. Porém, a forma de crermos na trindade, ela está embasada na trindade de pessoas distintas, né? Em uma só natureza, que é um só Deus. É como explicar o ovo, né? O ovo tem a casca, a gema e a clara, e cada um é uma parte do ovo. Né? O coco tem a casca, a água, né, e a carne, e cada um forma o corpo, que é um só. Quando você pega o coco, é um só. Você pega o ovo, é um só. Não tem três, né? São três essências, tá? Porém, é um só. Então, isso é Deus. Deus, ele é um só. Mas cremos nas suas partes, que são chamadas pessoas distintas. A Trindade é um conjunto de três entidades, segundo o dicionário do português.
explica que isso são três entidades, né? Um conjunto de três seres, de três objetos, igual na natureza. Eu lembro de uma época que a gente usava muito aqueles aparelhos 3 em 1, né? Eles eram um, não tinha como dividir os três, né? Era playback, rádio e vitrola. Eram os três juntos, não tinha como separar, vou pôr um aqui, vou pôr... Não, se tivesse que mudar, ia ter que mudar os três juntos. Então, mais ou menos isso é a parte que se explica a Trindade, ainda que não esteja escrito na Bíblia a palavra Trindade. Mas por uma formação de exegese, por uma construção textual, nós vamos conseguir chegar a esse entendimento, tá? Sem ter que ferir que Deus é um só. Quando Paulo fala de Deus ser um só em Efésios 4 e 5, com certeza, isso não muda jamais a questão, né, de Deus ser um só. Deus é um só, não existe outros deuses, né? Não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não existe. Existe um Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas, tá? Já no contexto da religião, a Trindade aqui na religião, ela discerne que é a união de três pessoas distintas. E é aqui que nós discutimos apologeticamente essa questão de três pessoas distintas, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. No latim, essa palavra Trindade vem de tríades, ou de trinitas, trinos, triplo, três pessoas, né? Inclusive no quarto concílio de Latrão, em 1123, no concílio ecumênico da Igreja Católica, né? O Papa Castilho II convocou no ano de 1122 um concílio que se deu em 1123, e ali nasceu uma frase dentro desse concílio que ela proclamou de forma segura, né, esta questão da Trindade, mostrando essas três pessoas distintas que é Deus. Então, eles disseram, o Pai gerou o Filho foi gerado e o Espírito Santo o realizou. O Pai gerou, o Filho foi gerado e o Espírito Santo realizou. Isso foi uma frase, um grito dentro de todo o contexto, porque os judeus, eles não acreditam nisso, né? Eles não acreditam, eles colocam Jesus Cristo já rejeitando o Messias, né? E outras que eu vou dizer aqui, por exemplo, as testemunhas de Jeová. Eu tenho uma relação dessas igrejas que não aceitam a Trindade, né? Testemunha de Jeová, a Igreja dos Mormons, que é por Joseph Smith, a Igreja de Jesus Cristo, né, dos Santos dos Últimos Dias, a Assembleia Cristã Reunida, a Igreja Apostólica do Brasil, a Igreja Pentecostal Unida, a Igreja Tabernáculo de Branham, a Igreja de Deus do Sétimo Dia, a Igreja Voz da Verdade, a Igreja Voz da Verdade, que canta aí os hinos da Voz da Verdade. Inclusive, particularmente nós aqui não estamos dotando mais os hinos da Voz da Verdade devido a essa crença unicista de colocar Jesus Cristo como alguém que não é Deus, né? E ele é Deus, ele não é o segundo Deus, ele é o único Deus. O Espírito Santo não é o terceiro Deus, ele é o único Deus. O Pai não é o primeiro Deus, ele é o único Deus. É um Deus em três pessoas distintas, né? Então, esse grito que houve aqui no Concílio de Latrão foi um grito forte diante de grandes dificuldades de raciocínio teológico, né? É bem verdade que quando nós partimos para a história, né, principalmente desse trinitarianismo, né, nós temos aí com certeza Tertuliano, no século III, ele trabalhou uma obra, né, chamada obra Adversus Praxeas, né,
no seu capítulo ali do livro 2 e o 4, o 8 e o 7, utilizando ali o termo, né, trinitarianismo, né? Ele usou isso, mostrando o conjunto das três entidades ali, tá? Inclusive, a gente tem aqui mais algumas informações muito boas de Tertuliano. No ano 160 ao ano 225, um dos pais da igreja, né, foi o primeiro a aplicar este conceito. Então, Tertuliano, ele gritou acerca da Trindade, porque havia uma escuridão desta informação. O povo não conseguia enxergar Jesus Cristo, o Espírito Santo, fazendo parte desse Deus único, né? Então eles não viam essas personagens como o Espírito e o Filho sendo um único Deus com o Pai, tá? Então isso foi importante, é um assunto polêmico, complicado para alguém que talvez não tenha uma mente tão ampla nessa questão aí, em raciocinar versículos e fazer um grande trabalho de exegese, e acabam, com certeza, não tendo essa compreensão. Agostinho, um dos teólogos, pai da igreja também, né, um grande teólogo da igreja na tradição ocidental, ele trouxe uma expressão madura acerca da Trindade. Inclusive foi uma obra de confissão em 400 depois de Cristo, ou melhor, entre 400 e 416 anos. Essa obra de Agostinho demorou 16 anos para ser lançada, para que o povo pudesse ter em mãos para ler esse assunto da Trindade, dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coessências simultâneas, distintos, sendo um só, né? No século XX nasceu aí grandes teólogos, né, abordando o assunto que se tornou uma obra rica acerca da divindade de Deus, né, por meio de Agostinho, por meio de Tertuliano, principalmente Agostinho, né, como um grande teólogo Karl Barth, né, Karl Rahner, né, Jürgen Moltmann, né, Leonardo Boff, Wolfert Pannenberg, né, Colin Gunton e Millard Erickson, grandes teólogos que trabalharam, né, em cima desses inspirados escritos por Agostinho acerca da Trindade. Mas a Bíblia, ela é rica nessas informações, tá? Nós temos aí vários versículos pautados, eu quero deixar porque o vídeo é curto e eu não tenho tanto aqui como trabalhar isso, né? Mas 1 Pedro, nós vamos estar lendo 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 2, tá bom? Vamos ler 1, verso 2, diz assim: eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então aqui Pedro deixa pautados as três pessoas, que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A Bíblia não tem a palavra Trindade, porém, o que se vê na Bíblia, né, é a expressão divindade. Então, ao invés de usarmos às vezes a Trindade, usamos a divindade de Deus, como como Colossenses, né? Eu vou fazer questão de ler aqui para nós pegarmos um pouco essa leitura bíblica, né? Essa leitura bíblica, Colossenses capítulo de número 2, verso 9 e o verso 10, tá bom? Vamos ler junto? 2, 9 e 10. Diz assim: porque nele habita corporeamente, olha isso, corporeamente, toda a plenitude da divindade, e estáis perfeito nele, que é o cabeça de todos, principado e potestade, tá? Então aqui o apóstolo deixa claro acerca desta divindade, né, que é chamado aqui, né, corporealmente, a habitação do Pai, do Filho e do Espírito, essa plenitude que está dentro de um só Deus. Eu diria até que há um erro muito grande em colocar essa formação, né,
não que está errada as escrituras, mas pensando pelo lado lógico dessa formação dessas três pessoas, alguém diz Pai, né? Olha lá, Pai, vamos para cá, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Eu diria que é dentro de uma consonância teológica e harmônica que está errado, né? Nós temos o Pai, nós temos o Espírito, o Espírito Santo, e nós temos Jesus Cristo. Por que eu coloquei o Espírito Santo no meio e não na terceira? Ainda que a Bíblia mostre às vezes esses degraus hierárquicos aqui dentro dessas três pessoas distintas. Esse é um Deus, tá vendo a minha mão aqui, um Deus, três pessoas, Então eu tenho o Pai, eu tenho o Espírito Santo e eu tenho o Filho. Diferente do que explicam Pai, Filho e Espírito Santo. Por que eu pus o Espírito Santo no meio? Porque o Espírito Santo é aquele que atrela todo o sentimento desse Deus que forma essas três pessoas. Então, é ele que passa todo o consentimento, o sentimento, que ele passa toda a visão, todo o projeto, todo o sonho, todos os planos, tudo vem por meio desse Espírito de Deus, como a Bíblia diz, e Deus é Espírito. Então esse Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, tá? Ele atrela em harmonia o Pai e o Filho. Então eles três estão ligados ao Espírito de Deus, que é um só. Não sei se você conseguiu entender. Eu tenho vários versículos, o meu vídeo está bem curto aqui, como 1 João capítulo 5, versos 7 ao 8, 2 Coríntios 13, 14, Mateus 28, 16, Romanos 11, 36, 1 Coríntios 8 e 6, tá? 1 João 14, 26, João 10 e 30, quando diz eu, Pai, somos um só. 2 Coríntios 1, 21 e versículo 22, tá? No Antigo Testamento também, pastor, só no Novo? No Antigo também temos muitos versículos sobre essa divindade de Deus, né? Essa triunidade, essa trindade que foi trabalhada, esta palavra por Tertuliano, Agostinho, e foi gritado dentro do Concílio de Latrão. Então nós temos aqui no Antigo Testamento, para que esses unicistas que não acreditam possam ter um pouco de base. Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis capítulo 11, versículo 7, Isaías capítulo 6 e 3, tá? E com base em tudo isso, 1 Coríntios 12, verso 1 ao 6. Agora é importante mostrar que Jesus é Deus. Jesus é Deus por causa de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 e 2. Jesus é Deus por causa de João capítulo 1, versículo 1 ao 3, por causa de Isaías capítulo 9, versículo 6. O Espírito Santo é Deus por causa de 1 Coríntios capítulo 3, 16, por causa de Efésios capítulo 4, versículo 30, por causa de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, por causa de João capítulo 15, versículo 26. O Pai é Deus por causa de Isaías 63 e 16, Isaías 64 e 8, Romanos 8 e 15. Mas a Bíblia resume que há um só Deus. E é por causa de ser um só Deus, nós temos aqui essas três pessoas distintas que é Deus, tá? Principalmente quando lemos João, né? O Evangelho escreve João, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O texto mostra com clareza. Gênesis aqui, eu li para você, né? No princípio Deus criou os céus e a terra se forma, o Espírito de Deus, verso 2 de Gênesis 1. E o Espírito de Deus se movia sobre a face, e disse Deus, haja luz. Esse haja luz era o próprio Filho, era o próprio Cristo em Deus, criando, como diz já o texto de João, capítulo 1. Tá? Então, por causa de falta de uma crítica textual, por falta de uma exegese bem aplicada em textos isolados, nasceram os unicistas, os unitaristas, que não aprovam e não creem nessas três pessoas. Não existe trindade de deuses, existe trindade de pessoas dentro do texto de Colossenses que nós lemos, tá? 2, 9 e 10, divindade. Gente, a divindade de Deus é as três pessoas, tá?
e para que você tenha melhor explicação, depois você vai ler 1 João, tá? 1 Epístola de João, capítulo 5, versículo 7 ao versículo 8. Espero você no próximo vídeo. Gostou? Deixa um like, compartilhe aqui ó, embaixo. Ajuda nós, em nome de Jesus. Ajuda nós, porque eu preciso de você comigo aqui nesse canal. Tá bom? Deus abençoe, até a próxima e tamo junto em nome de Jesus.